A paz do Senhor Jesus. Quero ler com vocês a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 13, verso 1 e o verso de número 2. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele constituídas ou instituídas. Verso 2: assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Esse texto fala de algo muito importante. Fala que todo o universo está sob o comando de Deus. Nós cantamos há pouco: reina, Senhor, que venha o teu reino. A oração do Pai Nosso ensinada por Jesus para nós fazermos: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Jesus nos ensinou a orar a Deus, para que Ele faça aqui na terra a vontade dEle, assim como é feita no céu. Mas esta oração, se não for compreendida de direito, nos leva a pensar coisas totalmente distorcidas. Se Deus reina, e como diz o texto que lemos, se todas ou toda autoridade é constituída por Deus, se a autoridade de Deus é absoluta sobre todas as coisas, por que então nós devemos pedir para que Ele venha, para que Ele reine, para que Ele exerça o seu domínio? Já que Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele reina independente de nós. Salmo 115, verso 16, você pode consultar, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Você vai para Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, a história da criação, o início de todas as coisas, e você vai compreender que Deus deu ao homem a sua natureza, a sua imagem, a sua semelhança, e deu ao homem o governo da terra. E Deus disse: dominem, governem, sujeitem-na, administrem a terra com sabedoria. Então Deus deu à terra o governo. Esse planeta que é dividido hoje em nações, mais de 200 e poucas nações, divididas em estados, como o Brasil, que é um país imenso, divididos em municípios, e os municípios divididos em terras privadas, terrenos, áreas públicas. Cada um tem o seu registro, cada um tem o seu título, mas cada um se sente dono de um pedacinho da terra. A verdade é que Deus deu ao homem o domínio sobre a terra. E quando nós oramos: Senhor, reina, venha o teu reino, nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio para dizer: Deus, tu nos destes a autoridade para reinar sobre a terra, mas nós estamos pedindo que o Senhor venha e intervenha e coloque o dedo nisso que está errado. E aí nós devemos entender duas coisas muito importantes.
a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. O que é a vontade diretiva de Deus? São todos os atos que Deus faz por anjos ou por interferência direta na natureza ou através de um homem, de uma pessoa, levando a humanidade para o seu propósito. É a vontade diretiva de Deus. Nem que você não queira, os propósitos de Deus vão se cumprir, porque Ele é Deus. Em alguns momentos, quando se levanta um trouxa metido a besta, que acha que reina, Deus diz assim: eu vou esperar. E o cara arrota orgulho, arrota a si mesmo, e Deus, que é eterno, espera ele morrer. Às vezes Deus espera morrer uma geração inteira. Sabiam disso? O povo que Deus tirou do Egito, caminho da Palestina, a terra da promessa, uma geração que desperdiçou o privilégio de ser abençoada por Deus. Eles poderiam ter entrado na terra da promessa com um ano depois, mas diante da terra, eles caluniaram, foram incrédulos, e Deus disse: bem, para cada dia que vocês passaram no deserto, será um ano a mais que vocês vão ter perambulando, para vocês aprenderem quem é Deus. E eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. É por isso que eu te digo que a incredulidade, a murmuração, a calúnia, ela não diminui o teu problema, ela aumenta. Quanto mais você reclama, quanto mais você xinga, e o pior, quando isso é direcionado a qualquer projeto de Deus na tua vida, se era um dia, Deus diz: agora é um ano. Continua reclamando, 2 anos. Continua reclamando, 5 anos. O Senhor reina, Ele é Deus. E nós devemos entender que esse projeto, essa vontade diretiva de Deus, ninguém pode impedir. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é a vontade diretiva de Deus. Vai acontecer o arrebatamento. Você querendo ou não, a igreja vai ser arrebatada. Quem crê nisso, levante as suas mãos e dê glória a Deus. Vontade permissiva de Deus. O que é a vontade permissiva de Deus? É quando Deus submete a sua soberana vontade coisas que Ele não quer, mas para exercer o seu castigo e até disciplina, Ele permite. Tipo um pai que sabe que o filho vai quebrar a cara, que não vai dar certo, mas o pai já está por aqui de dizer não, não faz, não dá certo, e ele insiste. Então o pai diz: então vai, tu quer? Vai. Vontade permissiva. Por que eu estou explicando isso? Porque o texto que nós lemos tem que ser entendido sobre essa ótica. Eu vou ler de novo: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Isto é, existem autoridades que foram eleitas segundo o agrado de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas existem muitas autoridades constituídas por Deus, que veio da tua lista tríplice. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer nenhum dos três. Mas quem é o soberano? É Deus. Quem manda na terra?
Você. Quem é que escolhe aqui na terra? Você. Quem é que escolhe o marido? Você. Quem é que escolhe a tua esposa? Você. Existem autoridades que nós queremos, nós elegemos, nós votamos. Deus escolheu Hitler? Quem acha que Deus escolheu Hitler, levanta a mão. Quem acha que Deus escolheu Nero, Mussolini? Por que eles reinaram? Porque Deus não fez nada. Porque eles não estavam na vontade de Deus. Mas toda autoridade é constituída por Deus. Você escolheu lá no céu. Deus está olhando a besteira que tu está fazendo. Mas a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Isso, querido, está relacionado a vereadores. Isso está relacionado a prefeitos. Isso está relacionado a governadores. Isso está relacionado a deputados, a deputado estadual, a federal, a presidente da república. Não coloque na conta de Deus a tua omissão, a tua preguiça, a manipulação que fazem na tua cabeça. Eu não entendo como crente pode votar em alguém que é a favor do aborto. Eu não entendo como um crente pode votar em alguém que é a favor de qualquer coisa que tire a liberdade da pregação do evangelho. Eu não entendo como alguém pode votar em alguém que defende ideologia de gênero, que quer ensinar que as nossas crianças não nascem menino, não nascem menina. Eu não entendo como alguém pode votar em alguém que é adepto público da corrupção. Você é conivente, você é omisso. E Deus, na sua soberania, Ele respeita o princípio que Ele estabeleceu na terra. Qual é o princípio que Ele estabeleceu na terra? Governem, dominem. Deus reconhece a autoridade de um líder mal escolhido, assim como Ele reconhece a autoridade de um cônjuge mal escolhido. Se você ler Oséias capítulo 8, verso 4, por favor, leia o que está na palavra de Deus. Deus desabafando o coração com Israel, a nação que era descendência de Abraão. E Deus então estava levando eles, permitindo que eles fossem derrotados pela Síria e sendo levados para o cativeiro. E eles então reclamam de Deus e dizem: Senhor, como é que tu podes abandonar teu povo? Como é que o Senhor não faz mais milagre? Cadê o Deus de Davi? Cadê as vitórias que o Senhor dava para o seu povo? Então Deus responde através do profeta Oséias: eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. É claro que Deus aqui não está sofrendo de amnésia. É claro que Deus não viu os processos, Ele viu. Mas quando Deus diz que eles estabeleceram reis, mas não da minha parte, Deus está dizendo: vocês usaram o livre-arbítrio que eu dei para vocês governarem a terra, mas vocês não tiveram nem o respeito de orarem a mim para perguntarem se esse rei, se esse príncipe era de acordo com a minha vontade. E Deus está dizendo: vocês constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Veja a relação da autoridade numa nação, de um rei, de um príncipe, de uma autoridade, que em vez de conduzir o povo para fazer a vontade de Deus, esses príncipes e esses reis eleitos pegaram a prata e o ouro para levar o povo para distante de Deus. Dê uma olhada na nossa educação, nas matérias que são estudadas hoje na escola. Elas representam a política da educação
de alguém que está ordenando lá em cima, de acordo com a ideologia dessa pessoa. E aqui eu não estou falando de um poder específico, estou falando de autoridade. Aqui na nossa cultura, nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. É a tripartização do poder. Aqui na época da Bíblia, os reis exerciam todos esses poderes. Mas não interessa. A forma da organização de uma nação significa apenas a auto-organização desta nação. Mas para Deus o que interessa é: esta autoridade que está governando, ela me consulta, ela ora a mim, ela busca a minha presença, ela ouve a minha voz. Nós temos um exemplo clássico, que é o exemplo de Saul. Quem conhece a história de Saul? Do primeiro rei de Israel. Saul é um exemplo de um governante escolhido contra a vontade de Deus. Se você ler 1 Samuel capítulo 8, verso 4 e o verso 5, diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e falaram, e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. É muito importante você compreender que muita gente confunde, é que afirmam dizendo que tanto Samuel como Deus ficaram tristes porque Israel pediu um rei. Aqui, até esse momento, está se fechando um ciclo na nação de Israel, que desde Josué, quando eles entraram na terra da promessa, até Samuel, eles eram governados por juízes, um período de 400 anos. Alguns juízes foram locais, outros juízes foram gerais, como Gideão, Sansão. Mas Deus não está falando disso. E nem Deus está triste porque eles estavam pedindo um novo rei. Por que Deus está triste com o povo? Pela frase final do verso que eu li, verso 5 do capítulo 8. Que nos governe como acontece em todas as nações. Eles não queriam um rei que governassem eles segundo a vontade de Deus. Eles queriam um rei que governasse conforme a conveniência deles. Se você ler capítulo 8, verso 7 e o verso 8 de 1 Samuel, olha o que Deus responde. E o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Nós cantamos aqui: reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor. Salmo 33, verso 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu vou fazer uma comparação muito simples para você entender. Nós temos aqui a nossa orquestra. Quem é o comandante aqui? Hein? Maurício. Como é que Deus reina nessa orquestra? Se o Maurício, como maestro, levar toda essa orquestra a adorar a Deus, essa mesma orquestra, ela pode adorar o diabo. Essa mesma orquestra, mesmo estando dentro da igreja, os seus participantes podem estar envolvidos com tudo aquilo que não presta, e eles podem estar aqui na igreja e não estar adorando a Deus, mas adorando o diabo. Como é que Deus reina na minha casa? Não é com conversa fiada,
não é levantando a mãozinha aqui dizendo: Senhor, reina na minha casa, entra na minha vida. Não, não é assim. Como é que Deus reina na tua família? Se você pegar a palavra de Deus aos teus filhos, se você aplicar a palavra de Deus no teu lar, se você viver a palavra de Deus. Porque o evangelho não é papo, o evangelho é prática, o evangelho é vivência, o evangelho é atitude, o evangelho é mudança de comportamento. É o Senhor reinando na hora do ato sexual, é o Senhor reinando na hora da compra do supermercado, é o Senhor reinando na hora de sentar na mesa, é o Senhor reinando na hora como você trata o teu pai, a tua mãe, que você trata os teus avós, que você trata os teus filhos. É o Senhor reinando através de você. Como é que o Senhor reina numa nação? É se o Supremo Federal e os juízes que estão sentados lá no Supremo tiverem um coração que amam a Deus, e eles disserem: nós não voltaremos nenhuma lei que seja contrária à vontade de Deus. Aí o Senhor está reinando. Se nós tivermos um prefeito, um governador, deputados, senadores, se nós tivermos autoridades como Neemias, como Daniel, como José, que digam: Senhor, reina, queremos ouvir o teu trono, e do teu trono para o nosso trono vai sair leis justas de acordo com a tua palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus abre o coração e diz para eles, verso 8, verso 7, para que eu não reine sobre eles. Olha o verso 8. Segundo todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram, olha só, me deixaram e serviram outros deuses. Às vezes Deus atende o pedido ruim de uma nação para julgar o pecado dela. Escute bem o que eu vou falar para você. Às vezes a eleição de uma pessoa ruim não é a vontade diretiva de Deus se cumprindo, mas é a vontade permissiva de Deus. Tenha cuidado com o que você pede ao Senhor, porque Ele pode te dar. Então Samuel disse a todo Israel: eis que atendi o que vocês me pediram, e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. E agora, aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Saul se torna um rei com todas as tentativas de Deus, se transforma num rei endemoniado, desobediente a Deus, destruindo tudo. O fim dele é trágico. O fim de Saul é se tornando um feiticeiro, adorando a demônios. Um péssimo governante, escute bem o que eu vou dizer. Um péssimo governante pode ser resultado da ira divina contra uma nação. Eu estou pregando a palavra de Deus. Isaías capítulo 3, verso 1 e o verso 5. Por favor, leia comigo. Veja o que está escrito. Porque eis que o Senhor, Isaías capítulo 3, verso 1 e o verso 5. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. Olha o verso 4. O Senhor lhe dará meninos por chefes
e crianças governarão sobre eles. Crianças aqui não é no sentido de idade. Crianças aqui está falando de meninice, gente sem experiência, gente sem responsabilidade. E crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um a seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. É isso que está acontecendo no nosso Brasil. A gente vê quem está nos governando, na maioria, com raras exceções, são pessoas conhecidamente como corruptas, pessoas sem responsabilidade, mal preparadas que não sabem nem falar. Mas são pessoas que nós ou tomamos uma atitude de omissão, se não é comigo, ou tomamos uma atitude de passividade, dizendo: eu não votei. Querido, a terra é tua, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Se você ler Eclesiastes capítulo 10, versos 16 e 17, olha o que diz o texto: ai de você, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se bancanteiam já de manhã. Feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazer as forças e não para se embriagar. Ah, irmãos, feliz a nação cujo Deus é o... Nós gostamos de falar isso. Vamos repetir de novo? Levanta a tua mão e profetiza, diga: feliz. Salmo 33, verso 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o complemento do verso é: e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aí você diz: pastor, se feliz a nação cujo Deus é o Senhor, então por que Deus não coloca na frente da Câmara Municipal, da frente da prefeitura, no governo? Por que Deus não coloca na presidência esse homem que vai governar segundo a vontade dele? Porque Deus estabeleceu o princípio: eu mando no céu, mas quem manda na terra são vocês. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se uma nação é feliz porque aceita a Deus como Senhor, então esta mesma nação pode ser infeliz se não reconhecê-lo como Senhor. Por favor, veja o Salmo 33, o verso 14 e o verso 15. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Eu vou ler de novo, Salmo 33, verso 14 e 15. É o mesmo salmo que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. É o mesmo salmo que diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, contempla todas as suas obras. Deus do céu está olhando para nós dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas eu estou olhando para vocês, e a escolha de vocês é ruim. Vocês não me escolhem. Deus está olhando dos céus. Deus quer agir. Ô irmão, quem é com licença da palavra que eu vou usar, mas é forte, quem é o idiota que imagina que Deus do céu
não quer a cidade com saneamento, a cidade calçada, com saúde, com proteção às crianças, com segurança, onde você tenha paz, transporte público, onde você tenha escolas de excelência, onde você tenha uma energia elétrica, onde você tenha iluminação pública, onde você tenha uma previdência, onde você tenha uma cidade acolhida. Quem é a pessoa que pode imaginar que Deus está satisfeito com isso? Não venha me dizer, te conforma que é vontade de Deus. Não é. Não é vontade de Deus. Não coloque isso na sua cabeça. Se alguém vier colocar a mãozinha no seu ombro, irmão, te conforma que isso é assim mesmo, enquanto a gente estiver na terra vai ser assim mesmo. Quando a Bíblia diz que no mundo nós teríamos tribulações, Jesus não estava falando para a gente se acomodar com isso, Ele estava falando de uma realidade. Como é que nós rompemos com isso? Se você ler o verso 16 e 17 do mesmo Salmo 33, o texto diz, leia comigo por favor. O mesmo texto que diz, não há felicidade longe do Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olha o que diz aqui no Salmo 33, verso 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar. Por que está falando em cavalo? Porque era o instrumento bélico da época. Não tinha tanque, não tinha bomba atômica, era cavalo. É nos voltarmos para Deus, é nós clamarmos ao Senhor, é nós escolhermos pessoas direitas, corretas, sábias, é nós deixarmos de sermos omissos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Toda autoridade é constituída por Deus. Mas qual é a lista tríplice que você está dando para Deus? Quais opções que você oferece para Deus? Você se coloca como opção? Juízes capítulo 8, verso 9, está lá a parábola de Jotão, quando ele disse que as árvores fizeram uma eleição para escolher um rei na floresta. E as árvores foram com a oliveira. Reina sobre nós. A oliveira disse, eu vou deixar o meu azeite, que agrada a Deus e os homens, para reinar sobre vocês. Está na Bíblia, isso é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Pastor, falar de política na igreja é pecado. Sabe o que significa a palavra política? Vem de polis, na Grécia. Polis significa governo, administrar a cidade. Eu não estou falando de politicagem, eu não estou falando de partido político. Eu estou falando de você exercer a sua cidadania, de dominar o seu bairro, a sua cidade, o seu quarteirão. Eu estou falando de você ser o líder lá do seu sindicato, da sua associação. De você dizer, eu não vou ser mais omisso, eu vou exercer a minha liderança. A oliveira disse, eu não quero. As árvores foram com a figueira. A figueira disse, eu vou abandonar os meus figos, a minha doçura, para me preocupar com esses assuntos banais da floresta. Ela não aceitou. E as árvores foram com a videira. A videira usou o mesmo argumento. Como é que eu vou deixar de ganhar a minha produtividade do vinho, da uva, e me dedicar a essas outras coisas? Também não quero. Diante da negativa, o espinheiro disse, eu quero. Venham para debaixo da minha sombra. Todo espinheiro é mentiroso. Espinheiro não tem ramo, espinheiro não é frondoso. Um espinheiro na época da parábola é a sarça, que cresce no máximo 2,5 metros, cheia de espinhos. E a sarça, o espinheiro disse, mas se preparem, porque se vocês não me obedecerem, sairá fogo do espinheiro e consumirá os carvalhos. Sabe quantos metros nasce um carvalho? 20 metros. Você já imaginou o que é um espinheiro com autoridade ameaçando um carvalho? Mas é isso que acontece na nossa sociedade.
Você elege pessoas que não têm a mínima condição de exercer autoridade. Pessoas que vêm e te humilham. E você tem que engolir seco, porque você deu autoridade para ele. Às vezes é o bandido do bairro. Não tem preparo nenhum, mas você instituiu ele, deu autoridade para ele, então aguenta ele. Ah, Senhor, onde tu estás? Deus diz, continua aqui no céu. Aqui no céu eu estou mandando, beleza. Aqui querubim me respeita, serafim me respeita. Aqui não tem nada disso. Mas e aqui na terra, Senhor? Eu entreguei na mão de vocês. Vocês governam lá. Aí você diz, mas Senhor, tu não podes fazer nada? Agora mudou o cenário. Eu posso agir, mas não coloca a besteira de você na minha conta. Em vez de reclamar, vote direito. Em vez de reclamar, deixe de ser covarde. Em vez de reclamar, te lança como opção. Em vez de reclamar, apresente os projetos. Em vez de reclamar, estude, passe do concurso público para juiz, seja promotor de justiça, seja lá o advogado, seja o juiz do tribunal. Nós precisamos de um avivamento, onde os nossos jovens acendessem o fogo de Deus e dissessem, eu serei o próximo juiz dessa cidade, eu serei o próximo desembargador desse estado, que só entra estudando, não entra com esse negócio de vir para campanha só de oração, porque querem colocar a culpa em Deus. Não, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu já passei por tudo isso. Camelô desde os 10 anos, até que eu me formei no primeiro curso, aos 20 anos de idade. Eu era camelô, bancava o meu próprio estudo, montava a banca 4 horas da manhã no Ver o Peso, trabalhava até às 6 da manhã, até o meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde, depois ia para o cursinho no Cearense, primeiro cursinho de nome aqui em Belém, estudava com os filhos dos barões lá, mas pagando com o meu salário de contador. Eu deixava, salário de camelô, eu deixava de comprar roupa para mim, sapato para mim, para comprar livros. Ao mesmo tempo eu fazia o seminário teológico da Assembleia de Deus. Eu estudei muito cedo no seminário. Se você for na minha biblioteca, eu tenho coleções que são mais velhas do que os meus filhos. Coleções de 35 anos, 30 anos, que eu comprava quando eu tinha 14 anos de idade. Meu pai me ajudou no que pôde nos meus estudos, mas a maioria dos meus estudos foi bancado por mim mesmo, ralando, estudando, vendendo areia no cemitério, época de finado. Alguém perguntou para mim, pastor, você nunca teve crise de adolescência? Eu não sei o que é isso, porque desde os 10 anos, ou eu trabalhava para comer, ou eu não comia, ficava com fome. A minha crise era saber o que é que eu ia comer. Mas Deus colocou no meu coração, e Deus me disse, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero profetizar para você, que você é muito maior daquilo que estão dizendo que você é o projeto de Deus, você é o sonho de Deus, você é a presença de Deus na tua vida. Receba, levanta em nome do Senhor a tua mão, diga, eu sou aquilo que Deus sonhou para a minha vida. Eu posso tudo aquilo que Deus diz que eu posso. E eu quero profetizar para você, que se Deus tem um projeto na tua vida, Ele vai derrotar gigante com pedrinhas. Você precisa de Deus na tua vida. E você dizer, Senhor, eu aceito, eu creio, eu posso. Porque não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Eu não me empolgo com homem, não me empolgo com pessoas. Eu apoio, eu oro, eu amo, coloco as mãos e abençoo. Mas a minha força, a minha confiança está no Senhor. Salmo 33, verso 18, para encerrar, diz assim: o Senhor cuida daqueles que o temem, e pela sua grande misericórdia Ele abençoa.
Veja o verso 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Salmo 33, no verso 12: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o mesmo salmo que está dizendo que se você colocar Deus como Senhor da tua vida, Ele vai olhar para você, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar sua misericórdia, Ele vai livrar a tua alma da morte. Aí você pergunta para mim: pastor, e qual é a nossa posição? O que é que nós devemos fazer? Qual é a nossa atitude? Dia 15 agora, temos uma eleição. Mas não é essa eleição. Daqui a 2 anos temos mais 2. Mais eleição de novo para presidente, para deputado. Isso é um ciclo na vida. Tem gente que leva isso, uma forma de disputa pessoal, se tornam inimigos, querem rachar a igreja. Vamos parar com essa bobagem, dividir família. A nossa guerra é contra o inferno, contra o diabo, contra Satanás. Nossa caminhada é para o céu. Quem está indo para o céu aqui, levante as suas mãos. Agora, enquanto você estiver aqui na terra, o que é que você deve fazer? Vejam quem são as pessoas que está deixando Deus reinar através da sua vida. Nós temos irmãos da nossa igreja, os nomes deles estão aí com os valores nossos, que dão a paz do Senhor, que falam línguas como nós falamos, que estão no nosso arraial. Se não tivesse, estaríamos fervilhando a cabeça para saber quem é que defende os nossos valores. Procure, olhe, mas vamos perder escolhendo certo, e vamos colocar na mão do Senhor Deus. Ninguém vota por quantidade, nós votamos por princípio e por qualidade. Perdendo com Deus, depois do dia 16, ou daqui a 3, 4 anos, pelo menos a gente vai poder orar e dizer: Senhor, a minha escolha foi certa, mas eu fui vencido. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aí vem para 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Diz assim: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Quem precisa de oração aqui, levanta a mão. Paulo está dizendo: faça uma oração por todas as pessoas. Mas no verso 2 ele diz: orem em favor de todos os reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor. Aí você diz: mas se toda autoridade é constituída por Deus, eu não estou entendendo nada. Se toda autoridade é constituída por Deus, por que Deus manda a gente orar para Ele mesmo, para que os reis sejam abençoados e quem exerce autoridade seja abençoado, para que eu seja abençoado? Mas se você entendeu a mensagem, você entendeu o fecho da mensagem. Porque aqui na terra quem escolhe é você. E Deus está dizendo: ainda tem uma última chance para ti. É que vocês podem orar a mim, e eu posso estender o meu dedo sobre esse rei. Quem se lembra de Nabucodonosor, que saiu do trono e foi comer capim lá na relva? Ah, irmãos, só a graça de Deus